Nesse vídeo, nós vamos estudar o problema do passeio aleatório. Esse problema vai ser trabalhado durante o trabalho docente efetivo TDE. A gente pode dizer que o problema do passeio aleatório ele é definido por uma partícula que anda num eixo horizontal. E ela pode parar em posições discretas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, 2, menos 3. E ela sempre inicia o passeio no ponto 0. Ela sempre determina dar um passo nesse passeio, ou para a direita ou para a esquerda, onde essa decisão acontece com a mesma probabilidade. Ou seja, a chance dela escolher ir para a esquerda é 1/2, e a chance dela escolher ir para a direita também é 1/2. E a gente também diz que o passeio aleatório tem um determinado tamanho. Então aqui a gente pode observar um exemplo de um passeio aleatório de tamanho 1, significa que a partícula vai dar apenas um passo. E aqui exemplos onde o passeio aleatório tem tamanho 2, onde a partícula vai dar 2 passos. Um determinado passeio aleatório, ele gera uma quantidade de trajetórias. Então, no passeio aleatório de tamanho 1, ele pode ter essa trajetória, que é ir do 0 para 1, porque ele decidiu dar um passo para a direita, ou essa trajetória, que ele foi de 0 para menos 1, porque ele deu um passo para a esquerda. Aqui no passeio aleatório de tamanho 2, a gente já observa 4 trajetórias. Por exemplo, aqui ele iniciou em 0 e ele resolveu dar um passo à direita e, na sequência, outro passo à direita. Então, a minha trajetória saiu de 0, foi para 1 e depois para 2. Nessa trajetória, ele saiu de 0, decidiu andar para a esquerda, foi para menos 1, depois também decidiu aleatoriamente dar mais um passo para a esquerda, indo para menos 2. Nesse terceiro exemplo, ele deu um passo para a direita e depois um outro passo para a esquerda e terminou o passeio na posição 0. E nesse outro exemplo, ele deu um passo para a esquerda e, na sequência, um outro passo para a direita, também terminando na posição 0. Então, de uma maneira geral, a gente pode encarar esse problema, é um problema probabilístico, e eu quero calcular as probabilidades dessas trajetórias. Né? O espaço de amostra são todas as trajetórias. É assim que a gente define os elementos do meu espaço de amostra, são as trajetórias. Eu vou calcular as probabilidades dessas trajetórias. E eu vou chamar, então, esse espaço de amostra de ômega-n, que é as trajetórias num passeio aleatório de tamanho n. Né? Então, esse ômega-n ele tem todas as possíveis trajetórias de n passos, sendo que a cada passo ele tem essa possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, vamos observar essas trajetórias para ver se a gente tira algum insight. Então, quando n igual a 1, as trajetórias possíveis são d e e. Então, para n igual a 1, eu tenho duas trajetórias. Para n igual a 2, as trajetórias possíveis são d e d, d, e, d e, e. E nesse caso eu tenho 4 trajetórias. N igual a 2, a quantidade de trajetórias é igual a 4. Para n igual a 3, eu listei aqui todas as trajetórias e a gente pode contar que são 8 trajetórias. Então, para n igual a 3, 8 trajetórias. Para n igual a 4, a gente conta e deu 16 trajetórias. Então, aí me aparece um padrão. Para um passeio aleatório de um tamanho n, eu vou ter 2 elevado a n trajetórias. Ou seja, o número de elementos do meu ômega-n é igual a 2 elevado a n. E cada uma dessas trajetórias, ela tem probabilidade 1/2. Então, a gente vai ter que cada uma dessas trajetórias tem probabilidade 1/2 elevado a n, que é 2 elevado a menos n. Bom, agora eu vou definir um pouco mais de notação, porque na verdade a gente está interessado em algumas trajetórias específicas, e é dessas trajetórias que eu quero calcular a probabilidade. Então eu vou definir S de n como sendo a posição final de uma trajetória de tamanho n. Aqui é o lugar onde ela para. Por exemplo, no passeio aleatório de tamanho 1, eu posso ter o meu Sn igual a 1 quando ele andou para a direita, e o meu Sn igual a menos 1 quando ele andou para a esquerda. A posição final que ele parou foi 1 ou menos 1. E eu vou definir Sn igual a k, são todas as trajetórias, eu coloquei aqui numa notação de conjunto, então esse é o conjunto de todas as trajetórias num passeio aleatório de tamanho n que param na posição k. E é isso, e é essa probabilidade que eu quero calcular. Eu quero calcular a probabilidade deste evento acontecer. Que evento é esse? Acontecer uma trajetória que pare na posição k. Então, estou representando isso por isso. Isso é o tamanho do passeio aleatório e essa é a posição onde ele termina. Depois a gente vai olhar melhor o conteúdo desse conjunto, quais são as trajetórias que estão aqui dentro, mas pensem assim, né?
são todas as trajetórias que param na posição K. E o que eu quero calcular é esta probabilidade, a probabilidade de num passeio aleatório de tamanho n eu parar na posição K. Como esse é um espaço equiprovável, a gente sabe que num espaço equiprovável, a probabilidade é calculada pelo número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. O número de elementos do meu evento é dado por isso aqui, e o número de elementos do meu espaço amostral é o número de elementos de ômega de n, que a gente já calculou, que é 2 elevado a n. Então, a probabilidade que a gente está interessado é a divisão dessas duas quantidades de elementos do tamanho desses dois conjuntos. Isso aqui a gente já tem, então vamos começar a estudar um pouquinho isso daqui. Vamos ver se a gente ganha mais algum insight. Então vamos primeiro olhar as posições finais. Quais são as posições finais das trajetórias de tamanho n? Né? Olhar melhor, com mais detalhe, essa questão da posição final. Então, quando n igual a 1, estão aqui as minhas duas trajetórias. Eu ir para a direita e a posição final é 1. Eu ir para a esquerda e a minha posição final k é menos 1. Quando o meu passeio aleatório tem tamanho 2, eu tenho essas trajetórias. Ir duas vezes para a direita e parar na posição 2. Ir para a direita e depois para a esquerda e parar na posição 0. Ir para a esquerda e depois para a direita e parar na posição 0. Ou ir duas vezes para a esquerda e parar na posição menos 2. Quando o meu passeio aleatório tem tamanho 3, depois observem todos eles. Vejam, né, que eu estou marcando um por um, vou dar alguns exemplos. 3 vezes para a direita, paro na 3. 2 vezes para a direita e uma para a esquerda e paro na 1. E assim por diante, e aí vocês têm todas as possibilidades de parada. E também eu fiz a mesma coisa para o passeio aleatório de tamanho 4. Então depois vocês dão uma parada no vídeo e dão uma olhada em todas essas posições aqui. E na sequência eu vou me concentrar mais na posição de parada. Quais seriam essas posições de parada que teriam para cada um desses passeios aleatórios? Então, para o passeio aleatório de tamanho 1, os valores possíveis de K são menos 1 e 1. Para um passeio aleatório de tamanho 2, as posições possíveis de K são menos 2, 0 e 2. Se precisarem, volte o vídeo para ver que são esses os números possíveis que aparecerão de K quando n igual a 2. Mesma coisa quando n igual a 3, esses seriam os números possíveis, menos 3, menos 1, 1 e 3. E para n igual a 4, menos 4, menos 2, 0 e 2. A gente já pode agora perceber, então, que as posições onde o passeio pode passar vai de menos n até mais n. E ainda dá para ver mais outra coisa. Todos os números aqui são par, e n também é par. Todos os números aqui são ímpar, e n também é ímpar. Todos os números aqui são par, e n também é par. Então a gente pode dizer que o passeio aleatório, ele para nas posições o k são as posições de menos n até n, são os valores possíveis de k, sendo que essas posições têm a mesma paridade do n, que é o tamanho do passeio aleatório. Vamos olhar agora com mais detalhe ainda esses passeios aleatórios. Então aqui a gente tem o tamanho do passeio aleatório e aqui a posição k. Posição k igual a menos 1, posição k igual a 1. No passeio aleatório de tamanho 1, parar na posição menos 1, a única trajetória que faz isso é esquerda. Então, esse conjunto aqui é esse aqui. E a quantidade de elementos que esse conjunto tem é apenas um elemento, que é essa trajetória para a esquerda, e eu coloquei a quantidade de elementos do conjunto aqui. A quantidade de elementos, que é a quantidade de trajetórias que param na posição 1, a quantidade de trajetórias de um passeio aleatório de tamanho 1 que param na posição 1, é só uma, que é essa daqui. Esses outros números que aparecem aqui, essas outras expressões que aparecem aqui, eu vou comentar elas depois. Vamos ver então para o passeio aleatório de tamanho 2. Para o passeio aleatório de tamanho 2, ele pode parar na posição menos 2, na posição 0 e na posição 2. A única trajetória que leva ele para menos 2 é esquerda, esquerda. Então, a quantidade de elementos do meu conjunto A é 1. Essa é a única trajetória. A quantidade de elementos do meu conjunto A, aqui no caso, é 2. Essas duas trajetórias que param na posição 0. A quantidade de elementos quando o passeio aleatório para na posição 2 é 1 só, que é essa única trajetória que para na posição 2. Para n igual a 3, mesma coisa, eu vou fazer aqui apenas alguns exemplos, porque senão continua sendo repetitivo. Então, a única trajetória que para na posição menos 3 é essa. Eu tenho 3 trajetórias que param na posição menos 1. Observem, direita, esquerda, esquerda. Começou em 0, foi para 1, voltou para 0, foi para menos 1. Foi para menos 1, voltou para 0 e voltou para menos 1. Foi para menos 1,
para menos 2 e voltou para menos 1. Então, essas três trajetórias param na posição menos 1. Então, o número de trajetórias é igual a 3. Depois vocês verificam para esses outros dois casos aqui. E para n igual a 4, eu não vou fazer os exemplos, mas vocês também podem observar, eu coloquei aqui quais são todas as trajetórias que param em determinadas posições. Ele pode parar em menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E aqui eu listei todas que param em menos 4, todas que param em menos 2, todas que param em 0, todas que param em 2 e todas que param em 4. E a quantidade delas está aqui. Tá? E aí aparece um padrão. O que a gente percebe é que os números que aparecem aqui são as combinações. Aqui são as combinações de 1, aqui as combinações de 2, as combinações de 3, as combinações de 4. Combinação de 1, 0 a 0, combinação de 1, 1 a 1. Combinação de 2, 0 a 0 dá 1. Combinação de 2, 1 a 1 dá 2. Combinação de 2, 2 a 2 dá 1. Combinação de 3, 0 a 0 dá 1. Combinação de 3, 1 a 1 dá 3. Combinação de 3, 2 a 2 dá 3. Combinação de 3, 3 a 3 dá 1. E assim por diante. Mesma coisa no 4, por exemplo, combinação de 4, 2 a 2. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que dá 6. E aí a gente pode se perguntar, será que a gente consegue determinar quem são esses numerozinhos que aparecem aqui? Então, uma coisa que é mais ou menos clara, que esse primeiro número daqui é o próprio n. Então, a gente observa sempre que esse número que está aqui é o próprio n. Esse número que está aqui, n igual a 3. Aqui, n igual a 4. Tá? E esse segundo número é um pouco mais difícil de observar, mas depois que a gente fala, fica fácil também. Na verdade, esse número que está aqui, ele é a soma do n mais o k. Lembrem que o k está sempre aqui. O k é a posição de parada do passeio aleatório. Posição menos 1, posição 2, posição 0, posição 2. E reparem que se eu somar esses dois aqui, e na verdade somar esses dois e dividir por 2, dá esse número. 1 mais menos 1 dá 0, dividido por 2 dá 0. Se eu somar o n e o k aqui, que são esses dois números, 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Se eu somar esses dois dá 0, dividido por 2 dá 0. Se eu somar esses dois dá 2, dividido por 2 dá 1. Se eu somar esses dois aqui dá 4, dividido por 2 dá 2. E vocês vão perceber que isso acontece em todos os lugares. Por exemplo, vamos pegar esse caso aqui, né? O que eu estou somando? Eu estou somando o 4 com 0, que dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, é esse caso daqui, certo? Então, sempre dá certo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? O n mais k sobre 2. Então, a quantidade de elementos do meu conjunto S de n igual a k, a quantidade de elementos do meu evento S de n igual a k, é dado por essa fórmula, combinação de n e n mais k sobre 2. E a minha probabilidade é o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu ômega. E essa aqui eu já tenho a fórmula, é 2 elevado a n. Então, isso daqui ficou a combinação dividido por 2 elevado a n, ou a combinação multiplicado por 2 elevado a menos n. E é isso aí. Obrigado.